Eterno Pai Celestial, Deus da glória, que habita na inacessível luz, o sempiterno Deus, Criador dos céus, da terra e de tudo que neles há. Amém. O nosso Redentor, o nosso parente remidor, se humanizou, se fez homem, para que o homem pudesse se fazer igual a Deus. Viemos aqui, Senhor, porque temos o DNA celestial em nossas almas. Somos a palavra feita carne neste dia. Estamos guardando, Senhor, neste altar de misericórdia, que é o coração do homem, diz o teu profeta, e aqueles seres viventes, Mateus, Marcos, Lucas e João, estão guardando, Senhor, este lugar pela palavra que em nós habita. Assim sendo, Senhor, viemos aqui como uma igreja resgatada pelo teu sangue, viemos conhecer mais de ti. Viemos, ó Pai, aprender do teu Espírito Santo, pois diz a tua palavra, e todos serão ensinados por Deus. Ensina-nos agora, Senhor, enquanto eu mesmo me faço um aluno do Espírito Santo, e esta congregação espera no Senhor. Pai, que toda mente humana saia de cena, que eu diminua e que tu cresças, Pai, e que a natureza do Cordeiro venha para dentro de nós, até que possamos crescer à estatura perfeita, completa, de um varão perfeito, Pai. É para isso que estamos aqui, Senhor. Temos um objetivo em nossas vidas. Temos vidas com propósito, ó Pai. E o céu é o nosso objetivo. E o propósito é adorar ao Senhor em nossa existência sobre a terra. Nunca vamos encontrar o boi, o cavalo ali no pasto adorando a Deus. Eles não têm alma. Nós temos, Senhor. Temos que nos vestir com roupas, eles não precisam. Então somos adoradores, Pai. Redime cada alma nesta manhã. Eu as encomendo a Ti, em nome de Jesus Cristo e para a Tua glória. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Deus continue a nos abençoar. Eu creio que é um tempo tão especial das nossas vidas, quando podemos entrar por aquelas portas e adorar ao Senhor na beleza de sua santidade. Meus preciosos irmãos, nós vamos tomar Deus em sua palavra. Você crê que Ele está em sua palavra? Deus não está em nenhuma igreja. Deus está em sua palavra. E abra sua Bíblia no livro Origem, o livro semente, da onde saiu todas as religiões que existem no mundo. Qual é mesmo esse livro? Amém. Vocês são uma classe especial de pessoas, né? Estudantes da palavra de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo, nós vamos ler o versículo 11 e o versículo 12. Agora, quem poderia dizer quem escreveu o livro de Gênesis? Moisés, exatamente. E esse Gênesis foi o primeiro livro que Moisés escreveu, né? Então temos o Pentateuco da Bíblia, que são os primeiros 5 livros. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Amém? 5 livros escritos pelo legislador universal Moisés. Muito bem. Aqui temos
E disse Deus, você crê que Deus fala? Amém. Produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie. E a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Amém. Que o Senhor abençoe as revelações, a leitura de sua palavra. Nós vamos pensar sobre religião híbrida. É um pouco forte, mas quando nós falamos destas coisas, tudo vem junto, tudo se completa. Nós estamos na era do híbrido. Então nós cremos que estamos vivendo nos últimos dias. E esses últimos dias seriam seguidos de muita hibridação. O Mombrana diz na mensagem Religião Híbrida: deixe-me ir à casa de uma pessoa e vejamos que tipo de música eles ouvem. Deixe-me ver que espécies de livros eles leem, e que tipo de música eles cantam, e que tipo de quadros eles têm em suas casas. Eu já posso quase lhe dizer qual é a natureza daquela pessoa. Isto é porque não importa o que eles testificam, ao contrário, os frutos provam o que você é. Nós poderíamos chegar diante de uma árvore sem frutos nela, e eu poderia dizer para você: olha, esta árvore é um pessegueiro. Você diz: não, eu acho que é uma macieira. E todos nós fazemos o melhor de nós para que possamos discernir a vida que está na seiva. Bem, mas vai chegar o verão, onde os brotos vão romper nos galhos, vão sair e a verdade será manifesta. Jesus nunca pediu para nós olharmos na árvore, mas Ele falou para nós olharmos no fruto que produz a árvore. Porque o fruto é o resultado final da vida que está na seiva da árvore. Se eu pegar a seiva, eu não sei se é pessegueiro ou macieira, mas quando aquela seiva começar a produzir e aquele fruto sair ali, saltar, então eu sei, no seu determinado tempo, se ela é uma pessegueira ou se é uma macieira. Então, pelos frutos se conhecem. E nós vimos que isto daí não é porque eu criei isso, não é porque qualquer um de nós estabelecemos essas leis. Estas leis foram ordenadas, organizadas por Deus. E assim está a ordem, para que cada um produza segundo a sua espécie e sua semelhança. Amém? O irmão Brana, ele segue dizendo, diz: eu observei que somos uma grande nação científica, um mundo científico. E eu observei naqueles cartazes, especialmente na faixa dos cereais do oeste e assim por diante, era a foto de um homem segurando uma espiga de milho, debulhando o milho e dizendo: rapaz, mas que milho é este? E havia uma observação: milho híbrido. De algum modo, enquanto pensava sobre aquilo, dirigindo sozinho, e você não pode deixar o seu rádio ligado mais, especialmente em localidades que existem muitas estações, e estas velhas músicas, boogie-woogie e todas estas coisas, vocês sabem, o rock and roll, e você simplesmente não tem
A não ser que aconteça de você sintonizar na hora das notícias e o clima, então você terá que desligar isto outra vez. Então eu creio que talvez o Senhor estava me ajudando e eu escrevi atrás do meu mapa rodoviário, híbrido, porque algo me atingiu quando olhei para aquilo. Aqueles grandes e bonitos grãos de milho, eu pensei, isto é muito diferente do milho que nós plantávamos. Não era tão bonito, tão grande assim. Tudo se torna híbrido. Mas você sabia que aquilo não é bom? Aquilo não é bom. Não existe nenhuma vida naquilo. Aquilo não pode se reproduzir outra vez. Você não pode plantar milho híbrido. Se você plantar, você terá simplesmente uma pequena plantação atrofiada, porque aquilo é híbrido. Então eu cheguei às montanhas e um dos guias que estavam comigo, ele era um criador de frangos, e ele criando frangos. Então ele simplesmente guiava pelas montanhas, pelos últimos tempos, um homem muito bom. Quando ele soube que eu era um pregador, rapidamente ele começou a falar comigo sobre os frangos híbridos. Então, quando ele fez isto, aquilo trouxe de volta o meu pequeno tema escrito no meu mapa rodoviário, híbrido. Bem, enquanto colocarmos nossas sacolas de acampamento na neve, lá em cima nas montanhas, eu lhe disse, eu gostaria de aprender mais a respeito de tais frangos. Bem, ele disse, a ciência tem realmente feito uma grande coisa. Eles têm hibridado as galinhas com coisas diferentes, até que chegaram a um ponto, até que quase não há pernas nos frangos, ou nenhuma asa nos frangos. Parece-me que a gente encontra uma similaridade com os seres humanos, né? Não há pernas mais nos seres humanos, principalmente esses que vão para a academia, né? Mombran diz, é tudo peito. Perna nada, mas peito tem bastante. É a geração do híbrido, né? Mas ele diz, a parte ruim vem agora, é que o povo não deseja isto, é porque a carne fica demasiadamente mole. O frango simplesmente vive 1 ano e morre. Para começar, ele já é quase morto. Vê você? É hibridação. Isto não é certo. Não é bom. Eu conheci uma pessoa em Porto Ferreira, quando tínhamos reuniões ali. Ele trabalhava numa granja. E ele dizia que quando um franguinho ali fugia do cercado, eles corriam atrás do frango, ele corria talvez 5 ou 8 metros, e ele caía já com as perninhas para cima assim, depois de correr, porque morria infartado, de tão gordo, obeso que ele estava. O próprio frango morria, porque ele estava todo num espaço de confinamento, né? E não é aquele frango caipira, né? Que alguns de nós nunca comeu, e os mais velhos como eu assim, já comemos um bocadinho deles, e tinha que se colocar e cozinhar, e cozinhar, e cozinhar, e depois você experimentava, ainda tinha que cozinhar mais um tanto. A carne era forte, né? Bem assim. A maioria das pessoas agora, que desejam ter um delicioso jantar com frango, vão até o interior e compram um frango que tem pés que pode ciscar e asas que podem voar. E é um frango da maneira que Deus o fez. Porém, é a hibridação do frango que o tem trazido somente o peito. E ele é todo caído e tem que ser conservado em uma tela. Eles não podem colocar para fora. Ele não pode ciscar. Ele não pode sobreviver. E a carne é tão ruim que eles até mesmo não a podem usar. E se fizerem da galinha poedeira, os seus ovos não chocarão.
A galinha morre em 1 ano, ela somente vive 1 ano. Eu pensei, bem, esses são alguns frangos híbridos. Híbrido, rompendo o que Deus fez. Lembre-se, híbrido é rompendo o que Deus fez. Temos essas florzinhas de jardim de inverno, né? Quando eu estive em Olambra com a minha esposa, nós chegamos a ver que eles injetam até tinta nas pobres florzinhas para mudar a cor da tinta. As plantas hoje são de estufa, né? Não podem mais pegar a chuva, aqueles pingos grossos que caem da chuva, que as fortalece, né? Porque são essas tempestades da vida que nos faz mais forte. Você crê nisso? Os problemas, depois de tudo, são bons. Não vêm para nos destruir. Os problemas vêm para nos tornar mais fortes, né? Os ventos, eles não vêm para arrancar as árvores. Elas caem porque não tem raiz. Mas a copa se mexendo, lá embaixo a raiz vai se afundando mais. E é assim com o verdadeiro e genuíno cristão, nascido de toda a palavra. Amém? Não importa as adversidades, as provas, as tentações, ele vai ficar cada dia mais firme, mais determinado. Amém? Então veja, eu quero ir aqui a mensagem, ainda quero ir ao parágrafo dessa mesma mensagem, religião híbrida. Quero ir ao parágrafo 94 e saltar a isto aqui, porque eu creio que isto é muito bom. Jesus disse: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda. Por que ele gostava do grão de mostarda? Por que Jesus gostava do grão de mostarda? Porque ele evocou esta figura da semente do grão de mostarda. O repolho crespo e o espinafre misturados juntos faz um nabo silvestre. Mas a mostarda não se mistura com nada. Os olhos do Criador se voltou para a sua criação, e nós sabemos que todas as coisas foram feitas por Ele. Ele quem? Jesus Cristo. Amém? E todas as coisas para Ele subsistem, quer sejam reinos, tronos e nações, sementes. Então Jesus não joga dados. Lá no princípio, quando Ele colocou a semente de mostarda na terra, Ele já sabia que algum dia Ele ia usar essa mesma semente. O homem iria romper o processo da lei divina, e Ele ia usar a semente de mostarda, porque por mais que se tente, a mostarda não pode se misturar. Ela não se permite ser hibridada. Assim como um verdadeiro cristão genuíno, nascido da água e do Espírito, nascido da palavra, ele não permite mesclar sua vida, sua fé, suas convicções com nada que não seja somente a imutável e infalível palavra de Deus. Amém? A mostarda genuína, você não hibrida, é mostarda. Então, quem é nascido de Deus, do Espírito de Deus, é filho e filha de Deus. Amém? Eu estou diante de uma congregação, de um celeiro de mostardas aqui nessa manhã. Amém? Pode vir com qualquer vento, roda de doutrina, falem o que quiser. Você é mostarda. Você não é milho. Se alguém falar para você: não, mas e isso aqui? Uma doutrina nova. Disse: desculpa, milho, eu sou mostarda. Essa mensagem tem resposta para tudo, irmão. Amém? Agora, notem, eles não se misturam com o mundo, eles não são híbridos, eles ficam com Deus, eles ficam com o seu programa, amém? Eles ficam com o seu espírito, eles não querem nenhuma desta coisa híbrida, não faz nenhuma diferença quão grande e polida as outras igrejas pareçam. Quão grande e polida a congregação pareça, quão fascinante com grandes ajuntamentos eles têm, aquilo não aumenta o aspecto deles nem um pouquinho. Eu sempre gostei desse hino: ensina-me, Senhor, a esperar.
Enquanto os corações estão em chamas, enquanto eles estão construindo grandes edifícios e tendo grandes coisas, ensina-me, Senhor, a esperar. Enquanto corações estão em chamas, deixe-me humilhar o meu orgulho. Nós estávamos no altar familiar em casa, na reunião ali, com a família, na sexta-feira, e nós entramos nesta questão. O irmão Brana dizendo que as pessoas desejam uma doutrinazinha que lhes dê um certo orgulhozinho daquilo. O irmão Brana diz: o diabo as dará. Toda doutrina que te faz orgulhoso e soberbo não vem de Deus, porque Deus te fará humilde cada vez mais. Porque Deus diz: ao soberbo eu abato, mas humilde eu elevo. Amém? Essa é a coisa. Se tu tens uma doutrina que te faz orgulhoso, aquilo não é de Deus. Já começa por aí, porque esta mensagem vem nos trazer penitência, purgatório em vida, né? Muitos se sentem tão orgulhosos: eu sou da mensagem, eu sou de Cristo, creio na mensagem, né? A mensagem é Cristo revelado para mim, e isso não me traz orgulho, mas um peso de carregar um testemunho para esta era. Amém? Então o irmão Brana segue o que o poeta disse: deixe-me humilhar o meu orgulho, chamando o teu nome. Aleluia. Me ensine a não descansar no que os outros fazem. Eu gosto disso. Isso quer dizer, a salvação é individual. Está todo mundo fazendo, eu vou fazer. Não. Eu sou grão de mostarda. Eu faço somente aquilo que Deus quer que eu faça. Amém? O que os outros falam de mim não significa que eu seja. O que eles fazem não significa que eu tenha que fazer. Eu estava numa reunião em visita pastoral na casa do irmão João Gabriel. Estávamos lendo o que o profeta escreveu em seus escritos ali, sobre o propósito diferente das vidas. Cada um Deus trata de uma maneira diferente. A uns ele recebe glórias nesta vida pelo trabalho que você faz, mas isso, diz o mensageiro, produzirá 10.000 vezes a glória do Senhor na tua vida, na vinda dele. Amém? Seja tão somente você. Eu não posso fazer o que todo mundo está fazendo, porque eu não sou todo mundo, eu sou apenas eu. Amém. Eu sou e não estou cristão. Amém. Eu não sou o híbrido. O híbrido se corrompe, ele toma a forma de qualquer outra coisa. O verdadeiro e genuíno artigo da palavra, não, ele não toma, ele é aquilo que Deus fez que ele é. Amém? Então somente assim. Então eu quero apenas esperar em oração em ti, pois aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, terão asas como uma águia, correrão e não se cansarão, se andarem não desmaiarão. Ensina-me, Senhor, a esperar. Enquanto o mundo está em confusão, enquanto as igrejas estão em rebuliço, como diz o profeta, eu creio que o rapto está atrasado. O Senhor disse para Noé: o tempo não é mais, durou mais 120 anos. Deus prometeu a Israel 400 anos servir em escravidão, mas o Senhor levantaria um libertador. Demorou 430, Israel ficou mais 30 anos além do tempo que Deus tinha determinado. O irmão Brand disse: eu creio, e a razão por que o rapto está atrasado é por causa de tanta confusão entre as igrejas, separações, e isto está atrasando o rapto. No livro Uma Exposição das 7 Eras da Igreja, a era da igreja de Esmirna, o irmão Brana diz: você sabe que um híbrido é o que surge de duas espécies que se cruzam. O resultado já não é mais puro como o original, é um mestiço. Bem, quando Eva permitiu que a besta misturasse sua semente com a dela,
ela gerou uma criatura chamada Caim, que não era um ser humano puro. Ai, ai, ai. Caim não era um ser humano puro. Agora, para quem nos ouve pela primeira vez, saibam que estamos crendo numa mensagem do pôr do sol. Uma mensagem profética, messiânica. Amém? Então isto é para quem tem revelação. O irmão Brano estava conversando sobre o Espírito Santo com uma pessoa, e ele disse: olha, eu só posso crer que o Espírito Santo está se ele puder se humanizar, a ponto de eu sentir, sentir com meus sentidos. O irmão Brano disse: mas o Espírito Santo é tão real quanto qualquer sentido do corpo. E ele estava usando um brochezinho assim, e o irmão Brano tirou o brochezinho da roupa dele e espetou ele. Ele disse: ei, o que você está fazendo? O irmão Brano disse assim: era isso que eu esperava. O que você sentiu? Ele disse: você me espetou, isso doeu. Ele disse, o irmão Brano disse: mas eu não senti nada. Se você é humano e eu sou humano, todos nós deveríamos sentir. Quando te furasse, você deveria sentir, e eu também deveria sentir. O irmão Brano disse: era exatamente isso que eu queria que você pudesse perceber. O Espírito Santo é real para uns e para outros não. Só quem pode sentir. Todos nós somos seres humanos. Ele diz, o irmão Brano diz: talvez nessa noite esteja alguém com dor de cabeça, mas eu não sei. É uma coisa que só a pessoa está sentindo. Quem já viu a dor? Alguém diz para nós: eu estou com dor aqui. Você acredita? Você vai no médico, o médico está lá para te consultar. Você diz: doutor, eu estou com dor de cabeça. Ele tem que acreditar no que você está falando, porque é uma coisa que só você pode sentir. E quando eu digo eu tenho o Espírito Santo, isso é uma experiência minha. Quando você diz que tem o Espírito Santo, é uma experiência sua, é uma revelação dada a você, como qualquer outro sentido humano. Amém? Amém. Aleluia. Agora veja, esse sujeito Caim, ele, diz o irmão Brana, ele não era um ser humano puro, ele era do maligno. Note quão diferente ele era de Abel, note quão diferente ele era de Sete. Ele odiava Deus e não obedecia à palavra, e perseguiu e matou o justo. Eleito não persegue eleito. Se alguém está falando mal de você e diz que é eleito, desconfie, há algo errado em algum lugar. Como diz o irmão Brana, tem coelho nessa lenha. Eleito não persegue eleito. O cruzamento daquilo, o rompimento da espécie, trouxe algo brutal. Satanás, eu dizia na quarta-feira, o diabo conhece a Bíblia mais que todos nós juntos. Ele também conhece essa mensagem mais que todos nós. Mas ele não deixou de ser diabo. O segredo está em praticar a palavra de Deus. Eu não quero ter o conhecimento do diabo, mas o pouco que Deus me revelar, eu quero viver aquilo. Essa é a razão porque o Espírito do Senhor no mensageiro diz: ouvindo, reconhecendo e atuando sobre a base da palavra. O diabo ouve, reconhece que é Deus, mas ele não age de acordo com a palavra de Deus. Notem, Caim montou um altar, tanto quanto Abel, mais bonito, e a Bíblia diz que ele desejou adorar a Deus. Ele era um sujeito extremamente religioso, só que a adoração dele era de acordo com os ditames de sua natureza brutal, grotesca. Ele queria fazer a adoração daquela maneira. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ontem ainda estava comentando numa visita que fiz
sobre pessoas que vão à igreja 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, e nunca crescem espiritualmente. Tem algo errado em algum lugar. A água está caindo nas costas de um pato. A pessoa nunca cresce, nunca desenvolve, nunca chega ao conhecimento da verdade, tem aparência de piedade, mas nega a eficácia dela. Então isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso, porque muitas das vezes é interessante, pensa como o pensamento humano das pessoas é chegar na igreja, ouvir a palavra de Deus, e depois de tudo, não dá um passo em direção àquilo. Elas querem fazer uma religião de acordo como elas desejam, não de acordo com a palavra, né? E aí existe um pensamento corrente hoje, que diz o seguinte: quando o pastor pregava contra o pecado, as pessoas largavam o pecado, mudavam suas vidas. Hoje elas mudam de igreja, elas querem algo que encaixe com o gosto dela. Mas a Bíblia não tem que se encaixar com o que a gente quer, nós temos que encaixar no padrão da palavra de Deus, amém? Ora, não basta dizer que sou virgem prudente, diz tudo é um tecido, diz o irmão Branham, e as virgens prudentes são tiradas, são virgens assim como as nécias são virgens, mas a diferença é que as virgens prudentes estão dentro do padrão, do molde, onde a costureira ali, ou quem faz terno, é o quê? Alfaiate, obrigado. Ele põe o molde ali, corta, e aquilo é a melhor coisa que tem. Pode ser o restante, são as virgens nécias, são virgens, é tecido, é original, está ali, mas não está no padrão. Não se trata de encaixar a Bíblia no meu padrão de vida, mas eu me encaixar no padrão da palavra de Deus. Amém? E isso o diabo nunca quis, nunca fez, não vai fazer. E ele induz as pessoas a isso. Nós temos que vir à igreja para mudar nossos pensamentos. Esse espírito de teimosia, muitas das vezes, não declarado, mas bem suscetível, onde não muda os comportamentos, não se muda, irmão, e isso daí no final só servirá para maior condenação para nós. Então veja, isso é uma solene advertência. Nós temos que crescer, viemos à casa de Deus para conhecer a Deus e prosseguir em conhecer a Deus, amém? É crescendo a estatura de um varão perfeito. Bem, agora, quero lhes dizer que Eva foi enganada, e quando ela foi enganada, aquilo trouxe algo muito ruim ali, rompeu e trouxe algo diferente do original. Em 2 Coríntios 11, Paulo em sua defesa diz: quisera eu me suportasseis um pouquinho na minha loucura, suportai-me porém ainda, amém? Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo, incontaminada. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Simplicidade que há em Cristo. Não alguém que chega e começa a mudar e criar novas regras e normas e doutrinas ali. O irmão Branham ensina isso na mensagem: humilha-te, mas seja simples, fique com o básico, porque Eva foi enganada. Veja o que ela disse. Ela disse: a serpente me enganou. Sabe o que Paulo disse? O irmão Branham, ele repete e enfatiza na mensagem A Semente da Serpente: enganar significa fui corrompida. Corromper, eu fui tirada para fora do original de Deus. E Paulo disse: e eu temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus.
Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofreríeis. Hoje tem muito arrangelho por aí, tem espíritos de homens saindo e saltando, mas nós temos que ficar com um puro, original Evangelho e com o Espírito da palavra, amém? Nota, Eva se deslizou para fora disso, e o que trouxe, produziu algo maligno. A igreja também tem se afastado do que ela era originalmente. Ela é híbrida, isto é, a igreja nominal é híbrida. As pessoas dizem, eu sou de tal igreja, não era assim no princípio. Eu sou da igreja tal, não era assim no princípio. Em lugar da reta palavra de Deus, em lugar de homens cheios do Espírito na igreja, que eram guiados por revelação dada pelo Espírito, agora há credos, estatutos e cultas conjecturas de homens instruídos. O aprendizado tem tomado o lugar da revelação. A razão tem substituído a fé. O programa tem substituído o louvor espontâneo no Espírito Santo. Não foi assim ao princípio. Toda a espécie tem mudado. Tornou-se uma igreja híbrida. Ora, quando a igreja se torna hibridizada, produzirá cristãos puros? Ela não pode. A vida ou semente que faz nascer cristãos não está neles. Semelhantes produzem semelhantes. Amém? Semelhantes produzem semelhantes. Os batistas produzem mais batistas e eles agem como batistas. Metodistas produzem metodistas e eles agem como metodistas. E nenhum deles é conhecido pelo poder de Deus, nem pode sê-lo, porque isso não está lá. Eles são conhecidos por sua adoração cerimonial a Deus e seus credos e seus dogmas. Notem, com todo respeito aos nossos irmãos, suas organizações e todas as coisas, mas nós entendemos que esse cerimonial denominacional se tornou mais uma farra denominacional. Quando eu li esse termo na mensagem do profeta, Mombrand disse, se tornou uma farra denominacional. Disse, Senhor, mas que bagunça, é isso mesmo, dessa forma? Ó irmãos, você corre os seus olhos pelo mundo aí, olha no YouTube e você vê essa farra denominacional, cada dia uma estrutura, uma forma de adoração, algo mais carnal, mais profundo, mais maligno, e você vê que Deus não está sendo adorado nas igrejas. Porque se tudo que temos que fazer é construir um altar, como Caim construiu, construir uma igreja e entrar ali e adorar a Deus, e ali Deus receber aquilo, Deus foi o justo com Caim, porque ele levantou o altar e foi adorar a Deus, mas aquilo não estava nos ditames da palavra, não havia o que? Fé. Fé é revelação divina, amém? Aleluia. Então veja, muitos estão adorando Deus fora de sua palavra. Então veja, o irmão Brana diz, por falar em híbrido, você conhece o híbrido mais famoso do mundo? Tem estado conosco por muito tempo. É um mulo, é um cruzamento entre um asno e um cavalo. Ele é um tipo engraçado de animal. Ele não pode se reproduzir. Ele não tem a vida que possa fazer isso. Todavia, ele trabalha duro. Ele pode superar o cavalo ou o asno no trabalho. Mas observe a sua natureza. Ele é teimoso. A sutil diferença. Tem gente que diz assim, não, eu sou perseverante, quando ele é teimoso. Eu estava conversando esses dias e falando exatamente sobre a sutil diferença do perseverante e do teimoso. O teimoso, ele é obstinado, ele sabe que está errado, mas ele continua na teimosia dele. O perseverante, e aqui eu quero deixar isso bem claro para os irmãos,
Quando o ministro, quando você lê na palavra, né, aquele que perseverar até o fim, quando você ler a mensagem perseverante, ou uma das mensagens perseverança, isso não significa estar estagnado no mesmo lugar. Quem entendeu diz amém. Amém. Porque o primeiro pensamento, irmão Gabriel, que se traduz erroneamente, é que ser perseverante é ficar paradinho aqui e deixar as coisas acontecer. E não é isso. Ser perseverante é encontrar o caminho certo e andar nele, e progredir nele, e avançar nele. Amém. O teimoso é parado, é como um mulo empacador. É diferente. O teimoso, ele empaca e fica em casa e não vai na igreja. E não importa o quanto o irmão Brana diz para ele ir à igreja, ele não vai. E mesmo assim ele zurra: eu sou da mensagem, eu sou da mensagem. Eu creio no profeta, mas está empacado em casa. Teimoso que nem uma porta, para não dizer que nem um mulo. Às vezes, o irmão Brana usa esses termos, essa comparação é teimosia. Reveja os teus pensamentos. O irmão Brana diz: se Deus está em teu coração, você quase não pode esperar que aquelas portas se abram para entrar e ter companheirismo uns com os outros. Se Deus está no coração, esse é o sentimento do cristão. Mas não importa o que o irmão Brana diga, eu faço a religião da minha maneira. Tudo bem? Eu quero ser um puro sangue. Amém. Vamos chegar nele daqui a pouco. Olha como é que é essa figurinha, representando, né? Ele é teimoso e nunca se pode confiar nele. Ele é uma figura perfeita da religião híbrida, um cruzamento entre a verdade e as trevas, porque o cavalo é um tipo do verdadeiro crente, e o jumento, uma figura do injusto. Misture-os e você terá uma religião formal e estéril. Ela não tem a semente de vida. Você está entendendo a preocupação que nós temos nos frutos? Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tem gente que está há anos na igreja, nunca trouxe uma pessoa para Cristo, mas é culpado de empurrar muitas pessoas para fora da igreja. Desde que você recebeu o Espírito Santo, quantas pessoas você tem trazido para Jesus Cristo? Aonde está a fertilidade espiritual na sua vida? O cavalo reproduz, o jumento não. Estamos nos desnudando, deslacrando nossos corações ante a palavra de Deus. Amém, irmãos? E se isso não nos incomoda, como dizia a mamãe do profeta: Billy, se não te fizer mal, não pode fazer bem. A religião verdadeira é aquela que te confronta, não afronta, é diferente. Confronta o teu eu, teu ego, mexe em você, dói. E como o poeta diz: eu fui ferido pela espada de Deus, mas em vez de morte, vida ela me deu. Agora você escolhe, irmão. Essa pregação está indo, e irá, e eu sei que entrará em ouvidos de pessoas. Tenho muitos testemunhos dos cultos que estão sendo ministrados aqui, como isso tem influenciado vidas. Mas é como aquele irmãozinho todo feliz, pegou a mensagem do irmão Brana e deu para o seu chefe lá no serviço. Ele leu, ele disse: toma aqui esse livro, eu não gostei dele. Ele falou: mas chefe, o que aconteceu? Esse livro me chamou de urubu. Ele falou: graças a Deus, esse livro me chamou de águia. Você que escolhe, cavalo ou jumento, você que decide, meu irmão. Ninguém te obriga a ir para o céu. O céu é o inferno, você que decide. O inferno está cheio de jumento, mas o céu está cheio de puro sangue. Aleluia. Amém. Aleluia. Isso realmente chamusca o pelo do braço, mas evita da gente queimar
no inferno. Amém? Isso é maravilhoso. Eu sei que eu estou diante de cavalo. Só cavalo aplaude uma pregação dessa. O jumento está todo irritado uma hora dessa. Está falando de mim. Eu nem sei quem você é. É você que diz quem você é. Você reflete, expressa o teu caráter à medida que você vive. E eu vejo as mensagens do Mombrana, que realmente como elas são. Eu entro nas casas e começo a observar. Mombrana olhava quantos degraus tinha, quantas janelas tinha, quantas portas tinha, os quadros que tinham, a classe de atmosfera. Porque aonde você vive traduz quem você é. As roupas que você veste, a maneira que você vive, tudo traduz quem você é. Por que o soldado no exército tem que usar uma certa farda? Poderia qualquer um de qualquer jeito. Não, porque ele tem que identificar algo. Você já percebeu que a roupa identifica? Os que gostam de rock and roll, é um certo tipo de roupa. Quem gosta de Nashville ou sertanejo, é bota, cinto de couro, fivela grande, chapéuzão na cabeça. É a expressão daquilo que ele tem no interior. A maneira que você trata as pessoas diz muito mais sobre você do que quem é as pessoas. Jesus tratava Judas com um caráter nobre, impecável. Judas não deixou de ser Judas porque tinha um tratamento ideal. Pelo contrário, quando Jesus passou pelo contrário... Lembra da visão do gatinho dentro do nacional? Uma mofadinha lá, gatinho dentro do nacional. Então a voz da visão diz: passa pelo a favor, cabeça, cauda. Ele ronronava. São muitos crentes até na mensagem. Tá agradando. Aí a voz diz para o Mombrana: agora você passa pelo ao contrário, cauda, cabeça. Aí aquele gatinho tão dócil, tão meigo, virou um monstro. Foi o que Jesus Cristo fez quando disse para Judas, colocou um bocado de pão na boca dele e disse: vai e faz o que você tem que fazer. A Bíblia diz que o diabo entrou nele naquela hora. Ele era filho, agora o pai entrou nele. Ele era plenitude. Agora ele ia fazer o que tinha que fazer. Ele era um gatinho, enquanto ele manipulava as moedas do tesouro do ministério de Jesus Cristo. Ele era um gatinho enquanto ele saía com os demais e estava ali. Mas quando... Veja bem, irmãos, eu quero te dizer uma coisa. Pedro levou tanta, como a gente costuma dizer, tanta invertida de Jesus Cristo, né? Era assim, ó, papum. Pedro tinha natureza forte, mas ele era sincero. Amém. Judas era aquele sujeito que escondia as garras dele, não era sincero. Então Pedro já dizia: Senhor, nem que eu tiver que morrer eu não te deixo. Pedro, Satanás pediu para cirandar contigo e eu orei muito por você. Antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Pedro sempre estava afoito na frente dos demais. Nenhum deles era mais bocudo. Dos 12 era Pedro. E olha, cada vez que ele dava aquela boquejada, Jesus lá vinha lá com a disciplina. Chá! Tal! Lá no final ainda Jesus, Pedro todo animado, Jesus disse assim: quando você se converter, vai e fala para os seus irmãos. Ainda chamou ele que ele não era convertido. Saiba de uma coisa, irmãos, a disciplina muitas das vezes, eu estava lendo o Mombrana dizer, ela vem para nós para mostrar quem é o chefe. Jesus Cristo, ele mostrou obediência em tudo aquilo que ele sofreu. Você vai conhecer quem é seu filho quando você um pouco se levantar contra ele, não dar o gostinho dele. E na maioria das vezes, tudo que a pessoa pensa de você, ela mostra no momento da adversidade. Ela guarda tudo aquilo. Mas quando chegou aquela decisão ali, aquele entrave, algo que foi diferente do que ela imaginava, ela traz tudo que estava guardado contra você. Judas todo o tempo guardava um momento. Era o tipo do manufaturado, era o tipo do híbrido, ele podia estar dos dois lados ao mesmo tempo. Mas chegou uma hora que ele meteu o coice em Jesus Cristo. Ele manifestou quem é.
Então o híbrido vai por um tempo, mas não todo o tempo, mas o genuíno caminha pela eternidade. Amém? Então veja, meus amados irmãos, vamos seguindo adiante aqui. Tempo não para, né? Então tome cuidado. O híbrido, ele não tem vida nele, por isso ele não consegue reproduzir a palavra. Todo o tempo ele está sempre na mesma posição, sempre teimoso, discutindo, porque, olha, veja bem, o irmão Branham diz na mensagem: Cristo é o mistério de Deus revelado. Vigie aquele espírito crítico, porque o diabo injetará entre vós alguém com espírito crítico, que correrá por aí, algum inconverso, com ácido venenoso da malícia e do ódio. O pastor está dizendo aquilo, mas não é bem assim. Mas porque o diácono ele faz isso. Criticismo é a marca do híbrido. Ele não carrega vida dentro dele, ele nunca vai produzir. Agora, eu quero te dizer uma coisa: não ouça pregação como aquele irmãozinho que ia, o pastor passava na casa dele e iam para a igreja, e quando voltava junto, o irmãozinho dizia sempre: pastor, pastor, esse sermão serviu para o fulano de tal. O outro culto, esse sermão serviu para a irmã fulano de tal. Um dia choveu uma tempestade, só foi o pastor e o irmão para a igreja. O pastor disse: agora eu quero ver. Subiu ele e o irmãozinho sentado no banco, e o pastor pregou tudo que Deus colocou no coração dele. Voltaram para casa, o irmão quieto, mudo, calado. O pastor falou: será que hoje ele não vai falar nada? Só estava ele, hoje tinha que acertar ele. Tem pregação, tem pessoas que não vão na igreja de teimosia, não de perseverante. Conhece o suficiente para lutar contra aquilo, nunca se render e dizer: Senhor, quebra o meu orgulho, quebra a minha vaidade, quebra o meu temperamento, quebra as minhas oscilações, meus complexos. A igreja é o hospital da alma. E o irmãozinho foi caminhando, já estava chegando um quarteirão da casa do irmão, e o pastor ia deixá-lo ir seguir até a sua casa. Aí o pastor não aguentou: pois é, irmão, culto bom hoje, né? Só eu e o irmão, né? É verdade, pastor. Que pregação o senhor fez, hein? Se o fulano de tal tivesse lá, ia dar certinho para ele. A pregação só bate nas costas do pato, cai e não penetra, irmão. Olha, isso é uma solene advertência do Espírito Santo. Amém? Então veja, ela pode falar acerca da verdade, mas não pode produzi-la. Ela não tem Deus em seu meio, embora se reúna e fale de Deus, ainda durante todo o tempo nega sistematicamente a eficácia. Irmão, mas na mensagem tal está escrito aqui, algo que vocês vão fazer eu não sei. Bom, mas o irmão Brana disse aqui também, já terminando em 65, Deus, te dou graças que esse sangue está lá no propiciatório. Não, o que você vai fazer com isso eu não sei. Oh meu Deus do céu. Nega sistematicamente a eficácia. Nota, são muito eficientes, mas não têm eficácia. Eles negarão a palavra no próprio nome do Senhor, e não há qualquer esperança para eles. Você se dá conta de nenhuma religião organizada jamais teve um avivamento? Pergunta o irmão Brana. Nunca organizou, morre. Uma vez que se organizaram, morreram. Jamais pode voltar. Não, Senhor, eu posso lhe mostrar isso em tipo. Em Êxodo 13:13 diz: porém tudo que abrir a madre da jumenta, resgatarás com o cordeiro, e se o não resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça. Mas todo primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. Veja, o jumento pode ser redimido. Cada pecador miserável pode ser redimido pelo sacrifício sangrento de Jesus Cristo, ou ao rejeitar Cristo, ele próprio ser rejeitado. Mas não se redime o mulo. Não há redenção para ele, não há sangue para ele, não pode haver, porque o mulo refugia-se na igreja, enquanto o jumento refugia-se no sangue.
Amém. O mulo não tem nenhuma semente nele que possa ser vivificada, porém o jumento tem semente. O jumento seria resgatado, o cordeiro ia resgatar o jumento, mas o mulo não tinha para ele. Nota, irmãos. Ora, Montblanc diz, há poucas semanas ali, eu li um editorial, sim, era um editorial escrito por um negociante não salvo, não por um cristão. Ele dizia que estava pasmado com as igrejas, ele não podia entendê-las, elas tinham seminários cheios de professores, que ensinavam a palavra de Deus a fim de destruí-la. Ora, esse homem não podia compreender isto, ele estava estarrecido com isto. Ele dizia que podia compreender o ateu ou o comunista, ou o livre pensador, ou alguém assim fazendo isso, mas quando a própria igreja destruía a palavra de Deus, era equivalente a um assassinato premeditado. Eis aí sua religião híbrida. Morte vem junto com essa religião híbrida. Ora, quando nós olhamos que estamos sobre a influência do quarto animal, do quarto selo, o cavalo amarelo, que é a mistura do branco, do vermelho e do negro, que dá a cor amarela, morte e o inferno segue ele, ficamos imaginando o mundo como um cosmo de impiedade, quando na verdade é um cosmo de religiosidade. Pessoas estão indo às igrejas e morrendo nos bancos e indo para o inferno. Porque quando você tira algo da palavra ou acrescenta algo à palavra, você anula as escrituras. E lá em São João diz, e as escrituras não podem ser anuladas. Amém? Aleluia. Eu já quero ir já para o encerramento. Então veja, irmãos, em que terreno muito sutil nós estamos vivendo. Na mensagem de adoção, confronto de Efésios com Josué, o irmão Branham diz, um mulo não pode cruzar com outra mula e tornar uma mula, ele está terminado. Ele não sabe de onde vem o seu pai, ele nem mesmo conhece sua mãe, pois ele é um pequeno burrinho, um cavalo mulo. Deus nunca fez isto. Deus nunca fez isto. Não apresente tal coisa como esta a Deus. Deus nunca fez isso. Deus disse, tudo produzirá conforme sua espécie. Sim, Senhor. Mas um mulo seu pai era um jumento e sua mãe era uma égua. Então ele não sabe a quem ele pertence. Ele é um cavalo tentando ser um mulo, ou ele é um cavalo tentando ser um burro tentando ser um cavalo. Que confusão. Ele não sabe a quem ele pertence. E as mulas são as coisas mais difíceis que existem no mundo. Natureza difícil. Você já viu o temperamento de uma mula? Mombrana disse, ela passa uma vida inteira esperando para te dar um coice. É aquela pessoa recalcitrada. Ela lembra de coisa de 10 anos atrás. Ainda hoje, veja, irmãos, um navio não sai do porto senão que a última corda que o prende seja desprendida, senão ele não sai do porto. Essa é a condição de muitos navios, assim chamados cristãos, nunca deixaram um porto deste mundo para velejar nos mares azuis da graça de Deus, para atracarem nas praias celestiais. Nunca chegam, nem saíram, estão sempre presos no passado. Se tem uma coisa terrível na vida de um cristão, é ficar guardando raiz de amargura. Se você tem contra o seu cônjuge, contra a sua esposa, contra o seu marido, contra o seu filho, contra o seu pai, contra o pastor, contra qualquer que seja, vá e faça a sua parte. Peça perdão, acerte, porque isso está te prendendo com o teu passado. Isso é coisa do mulo. O mulo guarda ressentimento e ele passa uma vida inteira esperando para uma oportunidade para te dar um coice. Judas só estava precisando de uma ocasião para manifestar a traição dele. Lembre-se, nem todo mundo que entra na sua vida é cavalo puro sangue. Tem jumento.
Se você vive escoiciando pessoas e maltratando pessoas, em raiz de amargura, em mau humor, prepare-se para ter câncer no final da vida. Sentimentos produzem enfermidades, sentimentos ruins, eu digo. Agora, os bons sentimentos, diz o quê? Produz saúde. Mente sã, corpore sã. Pneuma, aprendemos, espírito, psique, alma, corpo. Então veja, meus preciosos irmãos, e as mulas são as coisas mais difíceis que existem no mundo. Aquele lá parece uma mula, de teimoso, de difícil, de temperamento forte. Você nunca traz a compreensão, o entendimento no diálogo. É aquela pessoa que vive todo o tempo irritadiça, né? As coisas de Deus nunca têm penetrabilidade naquele coração. Você nunca pode colocar nenhum pouquinho de confiança nela. E essa é a maneira que muitas pessoas estão na igreja. Vocês creem nessa mensagem, irmão? Amém. Irmão Branco não está falando que o mulo está no mundo. Irmão Branco está falando que o mulo está dentro da igreja. Então, não é despropósito esta mensagem, esta pregação desta manhã. Estou simplesmente sendo mensageiro do mensageiro. Amém, meu irmão? Louvado seja Deus pelo seu amém. Eu sei que é forte, mas contudo é a mensagem. Amém. E olha, e não é tudo ainda, hein? Elas não sabem quem é seu pai, elas não sabem quem é sua mãe. A única coisa que elas sabem é que eu vou poupar alguns nomes aqui, tá? Tal igreja, de tal denominação, de tal organização, de tal movimento, ou algo, diz o irmão Brana. Elas não sabem de onde vem. E um burro velho, você simplesmente pode gritar para ele o tanto que você quiser gritar. Ele empaca e levanta suas grandes orelhas, fica olhando. Você pode pregar para ele a noite toda, e quando eles vão embora, não sabem nem um pouquinho a mais do que sabia quando eles entraram. Complicado. Misericórdia. Agora, isto é simplesmente correto. Você crê? Amém. Eu não quero ser rude, diz o mensageiro, mas eu quero lhe dizer a verdade. Mas há uma coisa que eles podem fazer, e eles são bons trabalhadores. Eles simplesmente trabalham. Isso me faz lembrar deste grupo de mulos que estão sempre tentando fazer seu caminho para o céu. Você crê assim? Se você crê assim, porque nós temos o caminho para o céu. Você vai em tal igreja? Não, porque a graça está com a gente. Vocês já entenderam? Não, porque se você guardar tal dia, é o caminho para o céu. Não, se você agora crê desse jeito, é assim. Não, porque se você falar em línguas, é o caminho para o céu. Não, se você crê nesse ministério tal da mensagem, é porque... Lembre-se, estão sempre tentando fazer seu caminho para o céu. Criam organizações. Mulos criam organizações, sistemas, seus próprios caminhos de entendimentos humanos para chegar no céu. Isto é certo. Um mulo, a sociedade de socorro das senhoras, e o jantar dos frangos, para que eles possam pagar o pregador. E temos que ter esta dança e isto social. Eles simplesmente trabalham. E eles, para que estão vocês trabalhando? Eles levantam suas orelhas, eles não sabem para onde estão indo. O que você quer dizer? O que é isto? O que você quer dizer? O Espírito Santo. Eu nunca ouvi nada a respeito dele. Você deve ser algum tipo de fanático. Vem? Eles não sabem quem é o pai ou quem era a mãe mesmo. E você tem que bater neles em tudo que você faz. Bate aqui, bate ali, bate aqui, bate ali. Isso é certo. Uma mula velha. Mas eu lhes digo algo.
Você não tem que fazer isso com aquele verdadeiro cavalo de raça pura. Aleluia. Simplesmente dê uma chicotada nele uma vez. Irmão, é o bastante. Ele sabe o que está fazendo. Oh, quão bom é andar num cavalo de puro sangue. Quão bom. Você diz, vamos rapaz, ó que coisa. É melhor você segurar firme mesmo. Ele fará com que a sela fique no ar. Aleluia. Esta é a maneira que é com os verdadeiros cristãos de puro sangue. Aleluia, diz o mensageiro. Recebei o Espírito Santo, amém. Arrependei cada um de vós e seja batizados no nome de Jesus Cristo para a remissão de seus pecados, amém. Vão tão rápido quanto podem para chegar na água, eles se vão, é uma vez só, aleluia. O pastor traz a palavra, ele corre se acertar, vai rapidamente para aquilo ali, amém, irmãos? Eles não podem descansar dia e noite até que recebam o Espírito Santo. O puro sangue, ele fala, não, ou eu recebo esse Espírito Santo, como fez Billy Sunday, foi para o milharal, um pregador do Evangelho, temperamento duro. Volta a dizer, as clínicas Maios, disse para o profeta, o primeiro estágio da demência é um temperamento forte. Começa assim, daqui a pouquinho você está demente. Temperamento forte. Esse temperamento que não te deixa viver a palavra. Nota, irmãos, o puro sangue, ele corre viver a palavra. Se o batismo é nas águas em nome de Jesus, lá vai ele. Se é questão de receber o batismo do Espírito Santo, Billy Sunday diz, Deus, tem misericórdia de mim, depois de ter mordido a orelha da mula dele, que ele estava arando um milharal ali, e de repente a mula não vai, porque mula é difícil, é natureza difícil mesmo, é uma mula, e ele chicoteava, e ela empacou e não andava, ele ficou tão nervoso com a mula dele, veja, um pregador do Evangelho, foi lá e tacou o dente na orelha, carcou uma dentada na orelha da mula, ele disse assim, pode você imaginar, o irmão Branham ali os livrinhos dele, tá bom? Muitos livros de outros homens também, aí ele diz, pode você imaginar um pregador, com pelo de mula no meio dos dentes? Este era eu. Quantos crentes na mensagem vão beber do próprio remédio? Não vou falar veneno não, do próprio remédio. Essa mensagem é cura para nossos corpos, para as nossas almas, para os nossos espíritos, amém, irmão? Nós estamos sendo curados nesta manhã, aleluia. Quantos crentes hoje lendo mensagem, ouvindo mensagem, indo na igreja, aqueles que conseguem ir, e tem pelo de mula nos dentes, estão nervosos. E quando alguém fala alguma coisa, parece um sapo com a boca toda cheia de chumbo. Uma natureza tão dura que dá para brigar com uma serra circular e a serra quebrar. O que fez esta mensagem na sua vida, que é o poder do Espírito Santo para transformar o homem. Volto a dizer o que sempre digo. Você diz, eu creio nessa mensagem, e isto não te preocupa? Os fariseus diziam a mesma coisa, temos a Moisés como profeta. Jesus Cristo disse, pois é ele que vai condenar, porque ele falou de mim. Amém. Essa mensagem é o Espírito Santo de Deus para nós. Amém. É a mensagem de preenchimento. Billy Graham saiu correndo e disse, estou insatisfeito comigo. Primeira coisa, você tem que ser sincero. Você sabe que você está cheio de vaidade, você sabe que você está cheio de temperamento, você não passa de uma mula na igreja. Deus, me transforma num jumento. Eu não quero ficar escondido na igreja, eu quero ficar escondido no sangue. Eu quero esse sangue na minha vida, como eu entro pelo batismo do Espírito Santo. Temos acesso a esse corpo, entramos debaixo desse sangue. Irmãos,
Tem muita gente sentada nos bancos, com o DNA do mundo. Eu não sei se eu solto isso para vocês, é forte demais. É forte demais. Muitas das vezes, a ciência, saiu uma matéria, eu vou soltar, isso está disponível. Uma pesquisa científica, saiu no G1, no dia 2/10/2014. Filhos podem herdar características de ex-parceiros da mãe, diz pesquisa. Uma mulher que teve múltiplos homens, ou ex-parceiros. Cientistas da Universidade de New South Wales, na Austrália, descobriram que filhos podem herdar características de ex-parceiros sexuais da mãe. O fenômeno foi observado em moscas da espécie Telostylinus angusticolis e descrito em um artigo na revista Ciência Ecology Letters. Lembre-se que a matriz do espírito é a mente. Satanás, antes de lançar a sua semente no ventre naturalmente de Eva, primeiro ele corrompeu a mente de Eva. O ventre do espírito é a mente, a maior batalha jamais pelejada. Veja como a coisa é, irmão. Eu vou dar uma lidinha aqui, vocês aguentam aí. Lembrando ali artigos científicos para o tabernáculo. A ideia de que a prole pode se parecer com parceiros sexuais anteriores da mãe já existia na Grécia Antiga, quando foi chamado de telegonia. Porém, a ideia foi esquecida com o advento da genética. Sobre a espécie de Telostylinus, aquela mosca, já se sabia que as características adquiridas ao longo da vida pelos machos são transmitidas para a prole, influenciando o tamanho dos filhotes. O que os cientistas fizeram foi manipular o tamanho dos machos por meio de dietas diferentes, de modo que alguns ficassem menores e outros maiores. Depois fizeram as fêmeas copularem com dois machos de características diferentes, um grande e outro pequeno. A primeira cópula ocorreu quando os óvulos da fêmea ainda eram imaturos, e a segunda em uma fase madura. O que foi observado foi que a prole apresentou características similares ao primeiro parceiro da fêmea. A explicação para o fenômeno é que moléculas do sêmen do primeiro parceiro foram absorvidas pelos óvulos imaturos da fêmea. Gente, é profundo. Estamos entrando em quimeria agora, que é um termo de um conceito onde se um ser pode captar a genética de outro ser. É forte isso. Depois temos a aplicação disto. Veja, a explicação para o fenômeno é que moléculas do sêmen do primeiro parceiro foram absorvidas pelos óvulos imaturos da fêmea, influenciando o crescimento da prole gerada pelo segundo parceiro. Abre aspas. Descobrimos que, apesar de o segundo macho ter gerado a prole, o tamanho foi determinado pelo que os primeiros parceiros comeram enquanto larvas, diz a pesquisadora Angela Crean, uma das autoras do estudo. Sabemos que as características presentes nas famílias não são apenas influenciadas pelos genes que são passados dos pais para seus filhos. Vários mecanismos de herança não genéticos tornam possível que fatores ambientais, maternos ou paternos, influenciem as características de uma criança, observa a cientista. Você está entendendo o que significa hibridação? Por isso que Satanás lança a massa humana. Vamos pegar toda a humanidade como uma massa humana e mescla e faz com que essas mocinhas tenham relações sexuais. Por isso que Paulo diz assim: eu quero apresentar vocês como uma virgem que não traga DNA dos antigos parceiros.
A ciência está provando, a ciência já provou que uma mulher pode estar com um homem de manhã e depois à tarde ou à noite com outro e ter filho de ambos. Já foi provado cientificamente. Aí entramos na semente da serpente. Agora estamos entrando numa hibridação sem reprodução. No primeiro momento, incidindo geneticamente outros. Ó irmão, se no natural isso está acontecendo, e no espiritual, temos que orar, cair no altar e dizer: Deus, eu sempre que criei, Deus é um fogo consumidor, queima-me, esteriliza os DNAs do mundo, da minha vida, morra o meu primeiro marido do mundo, para que eu possa casar contigo, meu Cristo. Só Deus pode fazer uma mulher virgem, uma igreja virgem, através do sangue virgem de Jesus Cristo. Você pensa que é fácil ser pastor nesses dias? Você olha a congregação, você sabe quem está recebendo, quem não está recebendo. Que Deus nos ajude, irmãos. Você crê nisso? Oh, é forte demais. Mas vamos já encerrar. Notem, Billy Sunday foi lá no milho, no meio do milharal, se ajoelhou e disse: Senhor, me transforma de uma mula que eu estou trabalhando em um jumento, eu quero me abrigar em ti. Se tu não me deres o teu Espírito Santo, quando tu voltares, tu acharás um montão de ossos aqui. E ele recebeu o Espírito Santo. Se ele recebeu, eu também posso receber. Se esse Espírito Santo desceu no Pentecoste, hoje pode ser também da mesma forma, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu só tenho que ser sincero, irmãos. Eu não estou falando do que eu não fiz. Eu já fiz, eu já falei com meu Deus: Deus, eu não quero ser uma mula religiosa, eu quero ser um jumento escondido no teu sangue e abrigado na tua palavra. Me transforma, Deus. É hora da gente ser sincero o suficiente diante de Deus. Eu tenho que entrar com profunda sinceridade diante de Deus. Cada um de nós, irmãos, o tempo se vai. Meu Deus, que Deus tenha misericórdia. Então você vê? Eles não podem descansar dia e noite até que receba o Espírito Santo, porque você sabe, um cristão sabe quem é seu pai. Vem, toma dois para fazer um nascimento, isto é certo, pai e mãe. A mula não sabe quem era o pai ou quem era a mãe, mas nós sabemos quem foi o pai e a mãe, pois nós fomos nascidos da palavra escrita de Deus, confirmada pelo Espírito do Senhor. Pedro disse no dia de Pentecostes: se arrependerdes e fordes batizados, cada um de vós no nome de Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo. Pergunte ao mulo isto, a religião do mulo. Eu não sei, o doutor Jones disse certa vez: está bem, vá atrás de Saul, vem. Eles não sabem. Bem, eu lhe digo algo, a minha igreja não tem certeza disto. Irmão, mas um homem nascido de novo, é uma mulher, aleluia, estão tão certos da vinda do Senhor Jesus Cristo, eles estão simplesmente tão certos, que tem o Espírito Santo, como há um Espírito Santo para ser dado, aleluia. Eu disse: quanto tempo tem passado desde que a senhora recebeu o Espírito Santo? Ela disse: glória a Deus, cerca de 60 anos atrás eu o recebi. Agora, se ela fosse uma mula, ela teria dito: espere um momento, eu fui crismada e aspergida quando eu era. Bem, certamente, eles me levaram à igreja e me levaram minha carta para fulano. Misericórdia de mim, eles nem mesmo sabem a que pertence. Mas ela sabe de onde veio a sua primogenitura. Ela estava lá quando isso aconteceu. Ela foi nascida da água e do Espírito. Ela sabia, e a água, através da lavagem da água pela palavra, toma a palavra, amém? Aleluia. Irmãos, o Espírito Santo para nós é tudo em nossa vida, não podemos falhar. Você crê na primeira vinda? Então temos que crer na segunda vinda também, amém? Então certo
certo quanto ele veio na primeira vinda, ele virá em sua segunda vinda. Tão certo quanto ele derramou o Espírito Santo no dia do Pentecostes, ele está derramando ainda hoje e preparando nossos corações para o rapto. Querido Senhor Deus, estamos aqui, Senhor, numa congregação de puro sangue, o sangue incontaminado, imaculado, vertido ali na cruz do Calvário por cada um de nós, Pai. Temos pedigree, como diz o teu profeta, sabemos de onde viemos e sabemos para onde estamos indo. Viemos da eternidade, estamos indo para a eternidade. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Temos o DNA da eternidade em nós, Pai. Esse DNA tem um nome, é Zoe, a vida de Deus morando dentro de cada coração humano. Visita nosso fórum íntimo, Senhor. Queima, Senhor, todo sentimento contrário à tua palavra. Tira todo espírito de teimosia, Senhor, e nos faz abrigar no teu sangue bendito pelo batismo do Espírito Santo. Leva-nos mais alto nos céus azuis de sua graça. Eu te peço, Senhor, Pai, as minhas palavras, a minha voz pode chegar até os ouvidos dos teus filhos, mas convencer do pecado e levar até a alma, ao coração deste homem, desta mulher, somente o teu Espírito Santo pode fazer. Ajuda-nos, ó Deus, a não sermos híbridos de forma alguma. Deixa-nos sermos a verdadeira semente de mostarda, que tem uma fé genuína na tua palavra, onde Deus diz, nós cravamos um amém bem ali, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo nós pedimos, e para a tua glória, amém, Senhor, amém, Jesus.